turma! Vamos iniciar mais uma videoaula e desta vez nós vamos falar um pouco sobre a tabela periódica, com mais foco na estrutura e classificação da tabela. Antes de entrarmos no conteúdo de tabela periódica, vamos relembrar alguns conceitos. Nós sabemos que os elétrons eles estão distribuídos ao redor do núcleo do átomo. E ao redor do núcleo do átomo nós encontramos os níveis energéticos, as camadas energéticas, também chamadas. Ao todo, nós temos 7 camadas que podem ser representadas pelo número de 1 a 7 ou também pela letra K, L, M, N, O, P, Q. E dentro dessas camadas, desses níveis energéticos, nós temos subníveis energéticos, sendo representados pela letra S, P, D ou F. Lembrando, então, que cada camada comporta um número máximo de elétrons, como também cada subnível suporta um número específico de elétrons. Por exemplo, a camada 2, que também pode ser representada pela letra L. Ela suporta, ao máximo, 8 elétrons, que estão distribuídos nos subníveis S e P. O subnível S ele suporta até 2 elétrons e o subnível P suporta até 6 elétrons. Nós temos aqui a representação da distribuição eletrônica do elemento cloro. O elemento cloro tem um número atômico 17, que no seu estado neutro representa que ele tem 17 prótons e 17 elétrons. Os prótons estão lá dentro do núcleo e os elétrons estão distribuídos ao redor desse núcleo. Fazendo então a distribuição eletrônica dos 17 elétrons do elemento cloro, seguindo a ideia de Linus Pauling, nós temos essa representação. Portanto, os 17 elétrons do elemento cloro estão distribuídos em 3 camadas energéticas. E nós temos 7 elétrons na última camada, distribuídos no subnível S e no subnível P. Essa última camada nós também chamamos de camada de valência. Vamos iniciar então o estudo da tabela periódica. Essas duas figuras nos ajudam a entender o arranjo dos elementos na tabela periódica atual. Os elementos químicos estão dispostos na tabela periódica, um em cada quadradinho, em ordem crescente de número atômico. Então, essa distribuição é iniciada pelo elemento químico hidrogênio, que tem o número atômico igual a 1, seguindo então para o elemento químico hélio, que tem o número atômico igual a 2, seguindo para o elemento químico lítio, que tem número atômico igual a 3, passando para o berílio, que tem um número atômico igual a 4, e assim por diante. Esse primeiro arranjo aqui que nós estamos observando é chamado de forma longa da tabela periódica. Como essa representação é um pouco comprida, é mais comum representar os elementos com número atômico de 57 a 70, chamados lantanídeos, e os elementos de número atômico 89 a 102, chamados actinídeos, a parte da tabela periódica, logo abaixo. Então, esse novo arranjo é conhecido como forma curta da tabela periódica. Mas vale destacar que, mesmo sendo representados à parte essas duas séries de elementos químicos, os lantanídeos e os actinídeos, os lantanídeos pertencem ao 6º período da tabela e os actinídeos pertencem ao 7º. Em seguida, eu já vou explicar para vocês com mais detalhes o que significa os períodos da tabela periódica, como também os grupos da tabela. Continuando então o nosso estudo sobre a tabela periódica, vamos falar um pouco sobre as linhas horizontais da tabela periódica. Nós conseguimos observar então que a tabela periódica possui 7 linhas horizontais, certo? E essas linhas também são identificadas, são chamadas de períodos. Então, a tabela periódica possui 7 períodos. E esses períodos representam a quantidade de camadas eletrônicas de cada elemento químico. Retomando então aquela nossa imagem que representa, mostra as 7 camadas eletrônicas ao redor do núcleo do átomo, nós podemos fazer algumas relações. Por exemplo, com o elemento rubídio. Ele possui um número atômico 37, significa que no seu estado neutro, ele possui 37 elétrons ao redor do seu núcleo. Como ele está na linha 5, no período 5 da tabela periódica, isso indica que os seus elétrons estão distribuídos até a 5ª camada,
estão até a camada O. Então, os elétrons do rubídio estão distribuídos em 5 camadas ao redor do núcleo. O elemento gálio, por exemplo, que possui 31 elétrons, ele está no 4º período da tabela periódica. Isso indica que os seus 31 elétrons, no estado fundamental, estão distribuídos em 4 camadas eletrônicas, então até a camada N. Portanto, além de representarmos os 7 períodos da tabela periódica com a numeração de 1 a 7, nós podemos também representar pelas letras de K a Q, que indicam a camada eletrônica, as camadas eletrônicas, as 7 camadas que estão ao redor do núcleo. A tabela periódica também é constituída por 18 colunas, que são essas linhas verticais. E essas colunas também são chamadas de famílias ou grupos. Os elementos colocados em um mesmo grupo possuem propriedades semelhantes. De acordo com a UIUPAC, as colunas da tabela periódica são numeradas de 1 a 18, como mostra essa representação aqui. Então, essa aqui seria uma representação oficial. Mas existe uma classificação mais antiga, onde as colunas eram divididas em A e B. Então, essa coluna e essa coluna eram representadas pela letra A e um número, Essas colunas aqui eram representadas pela letra B e essas colunas aqui também eram representadas, pela letra A. Nós também podemos ter uma tabela periódica representando uma configuração por blocos. Então, os elementos que fazem parte aqui do bloco S, tanto do grupo 1 e do grupo 2, e o hélio, que faz parte do grupo 18, possuem como subnível mais energético o subnível S. Os elementos que fazem parte do bloco D, que são do grupo 3 a 12, possuem como subnível mais energético o subnível D. Os elementos que fazem parte aqui do bloco P, que é do grupo 13 ao 18, menos o hélio, possuem como subnível mais energético o subnível P. E a série de elementos químicos que nós temos logo abaixo aqui da tabela, que são os lantanídeos e os actinídeos, possuem como subnível mais energético o subnível F. Então, por exemplo, se nós identificarmos o elemento magnésio na tabela periódica, nós vamos perceber que ele está aqui no 3º período da tabela, no grupo 2. Então, ele faz parte do bloco S. Se nós realizarmos a distribuição eletrônica desse elemento, nós vamos perceber que a camada de valência desse elemento é a 3ª camada, ou seja, a última camada ocupada por elétrons, e o subnível mais energético que ele possui é o subnível S, que também está presente nessa 3ª camada. Se nós identificarmos o cloro na tabela periódica, nós vamos perceber que ele está aqui no 3º período da tabela, no grupo 17, fazendo parte do bloco P. Novamente, realizando a distribuição eletrônica do elemento, nós vamos perceber que a camada de valência do cloro é a 3ª camada e o subnível mais energético que ele possui é o subnível P, que também está presente nessa camada de valência. Já se nós identificarmos o elemento ferro na tabela, nós vamos perceber que ele está aqui no 4º período, no grupo 8, fazendo parte do bloco D. Novamente, realizando a distribuição eletrônica do elemento, no caso aqui do ferro, nós vamos perceber que a camada de valência dele é a 4ª camada, só que o subnível mais energético que ele possui é o subnível D, que está na 3ª camada. Então, por mais que a sua camada de valência seja a camada 4, o subnível mais energético que ele possui está na penúltima camada, a camada 3. Seguindo a mesma ideia para o elemento césio, que faz parte aqui dos lantanídeos. Os lantanídeos eles estão no 6º período aqui da tabela periódica, lembre que eu já falei isso para vocês, mas eles são representados logo abaixo aqui da tabela. Fazendo a representação, melhor dizendo, a distribuição eletrônica do césio, nós percebemos que a camada de valência dele é a 6ª camada, mas o subnível mais energético que ele possui é o subnível F, que está na 4ª camada. Então, por isso que o césio ele faz parte aqui do bloco F. Então, a sua camada de valência é a 6ª camada, mas o seu subnível mais energético está na antepenúltima camada. Nós também temos aqui o elemento urânio, que faz parte aqui da série de elementos chamada actinídeos. Como os actinídeos fazem parte do 7º período da tabela, o urânio possui 7 camadas ocupadas por elétrons. Então, a camada de valência do urânio é a 7ª camada.
Mas o seu subnível mais energético é o subnível S, na quinta camada. Por isso que o urânio faz parte aqui do bloco F. Então, a sua camada de valência é a sétima camada, mas o seu subnível mais energético está na antepenúltima camada. Então, vocês podem perceber que ao final aqui das duas séries dos lantanídeos e actinídeos, nós temos dois elementos químicos, o lutécio e o laurêncio. Mas esses dois elementos não fazem parte dessas duas séries aqui. Na verdade, o lugar deles é nesses dois quadradinhos aqui, ó. Eles também fazem parte do sexto período, no caso do lutécio, e do sétimo período, no caso do laurêncio. Mas nós representamos normalmente, nas tabelas periódicas representam normalmente eles aqui ao final das duas séries, como se eles tivessem cedido o seu lugar para nós fazermos essa representação, que aqui seria a série dos lantanídeos e aqui seria a série dos actinídeos, mas eles não fazem parte dessas duas séries, tá? Por que que o lutécio e o laurêncio não fazem parte da série dos lantanídeos e dos actinídeos? Se nós realizarmos a distribuição eletrônica de ambos os elementos, nós vamos perceber que o subnível mais energético que eles possuem é o subnível D. O lutécio tem a camada de valência na sexta camada, ele está no sexto período, só que o subnível mais energético dele é na penúltima camada, o subnível D, na quinta camada. Por isso que o lugar do lutécio, o verdadeiro lugar dele é aqui, ó, no bloco D, no sexto período, só que o subnível mais energético dele fica na quinta camada, né, no subnível D. O laurêncio possui 7 camadas ocupadas, porque ele está aqui no sétimo período. Só que o subnível mais energético dele é na penúltima camada, a camada 6, o subnível D. Por isso que ele também está aqui, ó, no bloco D, no sétimo período, mas o subnível mais energético dele é o subnível D, na penúltima camada. Então, por mais que o lutécio e o laurêncio sejam representados muitas vezes aqui ao final, ó, da série de lantanídeos e actinídeos, eles não fazem parte dessas duas séries. O real lugar deles é no sexto e no sétimo período, nesses dois quadradinhos aqui, tá? Então, através dessas distribuições eletrônicas que nós realizamos, nós podemos perceber que os elementos que fazem parte aqui do bloco S e do bloco P, eles possuem o seu subnível mais energético presente na camada de valência. Já os elementos que fazem parte aqui do bloco D, eles possuem o seu subnível energético na penúltima camada, não é na camada de valência. O bloco F, os elementos que fazem parte aqui do bloco F, eles vão ter o seu subnível mais energético na antepenúltima camada. Então, por conta dessa localização do subnível mais energético dos elementos, nós podemos ter uma classificação, uma nomeação. Então, os elementos que têm o subnível mais energético, subnível S ou P, são chamados de elementos representativos, que seria toda essa galerinha aqui, né? E essa aqui também. Os elementos que possuem como subnível mais energético o subnível D são chamados de elementos de transição externa, que é essa galerinha aqui, ó. E os elementos que possuem como subnível mais energético o subnível F são chamados de elementos de transição interna, que são os lantanídeos e os actinídeos. Além dessa nomeação entre elementos representativos de transição interna ou externa, nós também temos outra classificação, que são os metais, ametais, gases nobres e hidrogênio. Então, os metais, que é toda essa galerinha aqui, também os lantanídeos e os actinídeos, tem por característica a tendência em formar cátions, apresentando brilho característico. São maleáveis e dúcteis, ou seja, podem ser transformados em lâminas ou fios, respectivamente. Então, o grupo 1 e o grupo 2, e essa galerinha também aqui em vermelho, ó, nós podemos chamar de metais representativos. Então, fazendo uma conexão entre essas duas classificações. São elementos representativos e também são metais. Então, nós podemos chamar de metais representativos. E como essa galerinha aqui é chamada de elementos de transição externa e essa galera aqui é chamada de elementos de transição interna, nós também podemos unir essas duas classificações e chamar de metais de transição externa e metais de transição interna. Essa galerinha aqui em azul, ó, são chamados de ametais.
Os ametais têm por característica a tendência em formar ânions. Não apresentam brilho nem maleabilidade e possuem, na sua maioria, pontos de fusão e ebulição baixos. Esse povo aqui em verde, são conhecidos como gases nobres. Os gases nobres são elementos muito estáveis e tendem a não reagir. Normalmente são encontrados isolados, formando substâncias simples e monoatômicas. E temos um caso especial, que é o hidrogênio. O hidrogênio não é um metal, nem um ametal e nem um gás nobre. Então, ele é classificado à parte da tabela periódica, e o seu estudo também é diferenciado. Então, muitas vezes pode ser que em algumas tabelas nós vamos observar que o hidrogênio tem a mesma cor que outros elementos, mas na verdade a cor dele, tem que ser diferente, porque o estudo dele é diferenciado e ele não se classifica como nenhum outro elemento, nem como metal, nem como gás nobre e nem como metal, tá? Como vimos, os elementos foram agrupados segundo suas propriedades, em grupos, ou também chamados famílias. E os principais grupos da tabela periódica receberam nomes. Começando então pelo grupo 1, metais alcalinos, o grupo 2, metais alcalinos terrosos. Seguindo lá para o grupo 3, família do boro. O grupo 4, família do carbono. Grupo 5, família do nitrogênio. Grupo 6, calcogênios. O grupo 7, halogênios. E o grupo 8, gases nobres. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre um elemento em específico, o hidrogênio. O hidrogênio é um caso especial na classificação dos grupos. Seus átomos e substâncias possuem algumas propriedades semelhantes às dos elementos do grupo 17, o grupo dos halogênios, e configuração eletrônica semelhante à dos elementos do grupo 1. Apesar de não ser um metal, o hidrogênio não é classificado como um metal, como é classificado todos os elementos do grupo 1. Por esse motivo, embora seja colocado acima do grupo 1 em várias tabelas, lembre-se de que ele não pertence a esse grupo 1. Seu estudo é feito de maneira isolada dos demais elementos. Cada tabela periódica também vai trazer uma legenda, que vai mostrar quais as informações que essa tabela está trazendo sobre cada elemento químico. Então, por exemplo, essa legenda aqui mostra que lá em cada quadradinho do elemento químico vai ter algumas informações, como número atômico, distribuição eletrônica, o nome do elemento, a massa atômica e o símbolo do elemento logo ao centro. Mas perceba que no caso aqui dessa tabela, dessa legenda, o número atômico está na parte de cima e a massa atômica está na parte de baixo do elemento químico. Essa representação é muito diferente de como nós representamos a massa atômica e o número atômico do elemento lá no nosso caderno. Por exemplo, nós temos aqui um elemento genérico X. Quando nós colocamos a massa atômica e o número atômico desse elemento químico, quando nós vamos representar essas grandezas, nós colocamos a massa atômica em cima e o número atômico embaixo, ao lado do elemento químico, certo? Então, é diferente. Como a tabela periódica está representando, está indicando essas duas grandezas, número atômico e massa atômica, é diferente de como nós representamos lá no nosso caderno, onde a massa atômica fica ao lado do elemento químico, mas na parte superior, e o número atômico na parte inferior, certo? E assim nós finalizamos mais uma videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Já indico a continuarem assistindo as próximas videoaulas dessa playlist sobre tabela periódica, que serão sobre as famílias, os grupos da tabela periódica. Até a próxima aula. Tchau!